Oi, gente, tudo bem com vocês? Trouxe aqui atendendo a muitos pedidos de vocês. Rô, ensina uma bolsa daquela que tem o fundinho, que a gente faz todinho no poliéster, igualzinho a parte de fora, gente. Então, eis a nossa bolsa Veneza aqui. Realmente, ó, vou puxar aqui para vocês. É muito fácil para fazer, viu, gente? Ó, tem o forro dela aqui, tá vendo? Ela é feita toda numa peça única. Então, a gente vai começar aqui na parte de baixo, vai subir aqui a lateral, vem até aqui em cima, encerra e pronta a bolsa. Vou virar aqui, ó. Viro aqui pra dentro, ajeito aqui, ó. E quando a gente não parece, tá? Mas dá certo. Acreditem. E eu fiz a minha com restinhos de poliéster. Então, vamos lá. Quando a gente faz muitas bolsas, como é o caso principalmente aí das alunas do cantinho, que fazem muita bolsa lá né, das aulas, que são com poliéster, na grande maioria delas, náutico, enfim, acaba sobrando muito fio. E foi o que eu fiz aqui. Ó. Se vocês olharem, tem muitas das cores aqui que a gente já usou nas nossas bolsas dos cursos que a gente tem, né? Que é da assinatura do cantinho. Aproveitei todos os restinhos, gente, não tem problema, ó. Ah, mas fora não combina com a parte de dentro? Não precisa combinar. Dá para fazer com todo o restinho que vocês tiverem. Então, muito linda, muito fácil. O iniciante faz com certeza, porque ela é todinha no ponto baixo. Já fica pronta para quem tem aí o dilema do forro, não precisa se preocupar com isso. Ensino a colocar aqui, ó, o botãozinho imantado nela. A alcinha de corrente, que eu achei que super combinou aqui, mas quem quiser fazer alcinha de crochê também, fica à vontade, ou colocar alcinha de couro, aí vai do gosto de vocês, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: eu usei o poliéster, porém assim, eu vou usar resto, mas eu tenho que usar restos todos da mesma espessura. Eu não posso pegar um resto de um poliéster 3, de um 4,5, de um 5, de um 7, porque aí não vai dar certo, né, gente? Vai ficar torta a peça. Então, separem todos os restinhos de 5, que é o que eu fiz, e fiz essa daqui. Separa todos os restinhos de 4,5, faz uma com 4,5. E assim vão criando as peças de vocês. Pode ser no barbante? Pode, porém, ela não vai dar essa mesma estrutura mesmo sendo forrada. Ela vai ficar mais durinha que uma bolsa de barbante normal, mas ela não vai dar essa mesma estrutura. E quem fizer com barbante vai ter que dar uma aumentadinha. Embora é uma peça que vocês podem fazer, eu explico no vídeo, tá? Do tamanho que vocês quiserem. Quero fazer bem pequenininha, quero fazer bem maior que essa, fiquem à vontade e usem a criatividade de vocês, porque não tem contagem de pontos. Pode fazer no náutico, pode fazer na ráfia, na juta, enfim, no que vocês quiserem. O fio de malha tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela pode ficar muito pesada, né? Muito volumosa, porque essa questão do forro aqui deixa a peça mais volumosa. Olha aqui, gente, a espessura que ela tá aqui. Então, cuidado só com a malha, mas os outros fiquem à vontade aí para criar. A minha tem 27 por 13 e tem 5 aqui embaixo, ó, de largura. Então, é uma bolsinha, gente, de um tamanho muito bom, tá? Ela cabe um celular, cabe uma maquiagenzinha, cabe chave, cabe um monte de coisa aqui dentro. Não é uma bolsa tão pequena, não, ó. Ela ficou super espaçosa. Então, bora aí juntar todos os restinhos de vocês e vamos lá para a videoaula de hoje? Então, aqui, gente, pra gente começar, olha, essa peça a gente vai aproveitar todos os restinhos de fios que a gente tem, desde que eles sejam da mesma espessura, isso é importante, então tá bom. Vou usar poliéster, tá, pego todos os restos de 4,5, os restos de 5, né, vou usar náutico, vou pegar todos os restos de 3, por exemplo, que eu tenho, vou usar barbante, pego todos os barbantes aí, número 6, enfim. Façam usando a criatividade de vocês, lembrando que quando a gente usa poliéster ou usa náutico, a gente estrutura melhor a peça. Quando a gente faz no barbante, ela não fica com a mesma estrutura. Porém, é uma peça que fica linda de qualquer jeito, tá? Então, outro detalhe, vocês podem fazer ela de qualquer tamanho. Eu até faria o fundo mais escuro, mas como eu tenho que ensinar vocês, eu vou usar uma cor mais clara para ficar mais fácil a visualização de vocês aí, tá bom? Mas vocês podem, de repente, fazer até um fundo mais escurinho aqui, que vai ficar legal também. Eu vou usar assim, pela necessidade do vídeo aí, de ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar o que eu tô fazendo, tá? Então, pra gente começar, todos os restinhos aí, então, separadinhos, bonitinhos. Eu vou usar até uns aqui, ó, que brilham, com fios que não brilham, ó, tudo resto mesmo, gente, de bolsa que a gente fez aí. E a gente vai pegar a nossa fita métrica e a gente vai medir. Depende do tamanho, tá? Isso que eu ia falar pra vocês. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, não tem problema, tá? Porém, quanto maior vocês fizerem aí, mais vocês têm que deixar de fio nesse início. Quanto maior, né?
Eu vou deixar 1,20 m pro tamanho que eu vou fazer, tá bom? Mas quem quiser deixar fazer maior, deixa mais. É melhor sobrar do que faltar, né? Como eu falo pra vocês, embora eu esteja usando os poliéster 5, eu vou usar uma agulha 4,5 porque o meu ponto é largo, mas vocês usem a agulha aí compatível com o ponto de vocês. Então, eu vou deixar essa ponta grande aqui, ó, de 1,5 m para um lado e a outra ponta do outro, tá? Que é a ponta do novelo. Faço a minha laçadinha inicial, que não conta como ponto, e cuidado, hein? É pra fazer com o fio do novelo, não esse fio aqui de baixo, tá? Cuidado com isso. Vou aqui, ó, e vou trabalhando as minhas correntinhas sem apertar. Ó, gente, correntinha a gente coloca e puxa. Coloca e puxa, ó. Tá vendo? Sem puxar demais, ó. Sem puxar de mais e nem de menos, tá? Ó lá. E vou fazendo aí. Deixa eu só puxar meu fio aqui bem puxadinho, porque restinho de fio é mais difícil ainda tirar do rolo, né, gente? Então, aqui vamos ver, ó. Deixei aqui minha ponta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos lá, eu quero uma bolsa que caiba um celular dentro, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou medir mais ou menos no meu celular aqui, embora ainda tenha uma folga aqui, porque eu vou trabalhar, né, em cima dessa corrente ainda aqui, deixando o fundo dela mais largo. Mas se eu fizesse com 20, já daria o tamanho do meu celular. Com mais o que eu vou aumentar, fica uma bolsinha pequena, mas não tão pequena. Ela vai sobrar ainda um pouquinho de cada lado. Mas vamos lá, ó. 21, 22, 23. Vou puxar mais meu fio aqui. 24, 25... 26, ó, ficou um tamanho super legal, tá? Bem maior que o celular aí. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, agora a gente vai trabalhar o pontinho normal, ponto baixo normal nessa primeira carreira, tá? Separem aí alguns marcadores, porque vocês vão usar marcadores aí durante a confecção da peça. Deixa eu pegar os meus aqui. Pegar minha caixinha. Os meus marcadores aqui. Para ficar mais fácil aí da gente ir trabalhando e já mostrando para vocês. Separar aqui alguns. Aí, vamos lá, ó. Se eu fiz 25, eu vou ter 24 pontos, certo? Então, vamos lá. Pulando esse primeiro aqui, eu venho aqui no próximo e faço um pontinho baixo. Tá? Ó. Esse aqui é, teoricamente, o meu primeiro ponto. Faço no próximo pontinho baixo. No próximo pontinho baixo. Próximo baixo. E assim eu vou até o final. Um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar aqui na curva, eu volto com vocês, tá? Gente, é que eu falei errado para vocês, tá? Eu comecei com 26 correntinhas, né? Então, eu tenho 25 pontos baixos. Quando eu chegar aqui na lateral, eu vou começar a fazer a minha curva, só que eu não vou... Ó, geralmente, quando a gente faz, né, a curvinha, a gente já conduz esse fio inicial. A gente não vai conduzir, a gente vai largar ele lá pra trás, ó. Eu deixo ele aqui, tá? Esse aqui é o meu primeiro ponto do canto. Então, eu venho e coloco um marcador nele aqui, ó, tá? Venho aqui no mesmo lugar. Então, ó, esse aqui é o fio do novelo, esse aqui é o fio inicial. Deixo ele lá pra trás. Pego aqui o meu fio inicial... Meu fio inicial não, desculpa, meu fio do novelo. E faço mais um ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o último. Jogo o fio inicial lá pra trás. Venho do outro lado, no mesmo lugar. Ó, já começando o primeiro ponto do outro lado, tá? Esse aqui é o pontinho do meio, que é o pontinho do aumento. Venho aqui, ó, cuidado com esse fio que ele é danado pra entrar na frente, tá? E a gente acaba conduzindo ele aí até sem querer. E faço mais um pontinho. Então, no pontinho da borda, eu fiquei com 3 pontinhos aí. Tá? Boto um marcador aqui para eu saber que aqui começa o canto e aqui termina o canto. E agora eu venho aqui com o fio do novelo, deixei o fiozão grande lá para trás e vou fazendo de volta, agora sim, né? Fiz o primeiro já aqui, eu tenho mais 24 pontos baixos para fazer até o final, porque eu já fiz o primeiro lá na curvinha. E a gente vai fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, um sobre o outro, ó. Só que do lado contrário do que a gente tinha feito, que é pra gente começar
a fazer a nossa base aí, tá? Ó, vamos lá, bonitinho, até o final. Chegou aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. E aqui eu fiz meu pontinho 24 na mesma direção daquele primeiro que eu coloquei o marcador. Eu vou botar o marcador aqui também. Como na ida eu já fiz um ponto aqui, na hora que eu vou, eu faço 3 no mesmo lugar. Mas na hora que eu volto, eu só coloco mais um aqui no meio, ó. Coloco mais um aqui no meio. Que é o meu pontinho de aumento, tá? O que que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai trabalhar em ponto centrado nessa peça. Então, vamos prestar bastante atenção aqui pra gente não errar esse cantinho, tá? Então, agora aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar meu marcador. Essa primeira carreira vai ser assim, tá? Encerro aqui com baixíssimo, como se fosse meu pontinho aqui, ó. Esse, então, aqui eu tenho primeiro, segundo e terceiro. Nesse aqui, que é o terceiro, eu vou subir só uma correntinha agora, tá? Vamos prestar bastante atenção, ó. Eu vou subir uma correntinha nele aqui e vou deixar ele aí no meu marcador, tá? E agora, eu vou começar a trabalhar centrado. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, isso aqui eu vou trabalhar no final depois, tá, gente? Ó. Eu vou colocar, tá vendo que aqui tem o Vzinho do pontinho baixo? Eu vou colocar aqui no meio do Vzinho e vou deixar sair aqui atrás, ó, no meio das duas perninhas. Tá vendo que tem essa ondinha aqui em cima e as duas perninhas? Esse é um ponto centrado. Eu venho aqui e aqui eu vou trabalhar normal, tá? Um só, ó. Que aqui depois na curva eu vou fazer na volta, ó. E venho aqui, coloco na frente, olho lá atrás se saiu no meio das duas perninhas. E faço, sempre dou uma alongadinha aqui no fio, tá? Pra ele não ficar muito repuxado aí. E vou fazendo um ponto centrado para cada ponto de base até chegar no marcador lá do outro lado. Sem segredo, coloco bem no meio do Vzinho, ó. Quando eu coloco, ele automaticamente vai sair aqui atrás, nesse lugar. É aí que tem que sair, senão fica torto, tá? Dou sempre uma alongadinha, ó, aqui na agulha. Depois, gente, quando a gente vai fazendo, ele vai ficando meio automático, ele vai entrando no lugar certo, tá? Mas, ó, sempre aqui, centradinho. Ó, olho bem o meio do Vzinho, coloco, olho lá atrás no começo, enquanto eu tenho dúvida ainda. Primeira carreira um pouquinho mais durinha, dou sempre uma alongadinha no fio e vou embora, ó. Vou embora. Fazendo um ponto baixo centrado em cada ponto de base. Tá? Bem bonitinho, gente. Até chegar no marcador. E aí, chegando aqui no marcador, continuo deixando meu fio compridão, gente, aqui pra trás, tá? Daqui a pouco a gente já vai ajustar ele aí. Tiro o meu marcador. Venho no pontinho aqui, ó, que tava o marcador. Bem no meio do Vzinho, igualzinho eu tô fazendo até agora, tá? E vou colocar 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. Só que eu vou fazer o primeiro e vou voltar o marcador. Aí, depois eu faço o segundo no mesmo buraquinho, ó. No mesmo buraquinho que eu fiz o primeiro, eu vou lá, coloco o segundo. E eu não estou olhando atrás porque eu tenho prática. Se vocês tiverem dúvida, olha lá atrás se sair no mesmo lugar. Aí, eu tenho um ponto aqui no meio, ó, presta atenção, senão vai ficar torta a peça de vocês, tá? Ó, eu tenho esse aqui que eu fiz e tem um aqui no meio. A mesma coisa, venho aqui no meio do Vzinho, olho lá atrás, ó, se saiu no meio das perninhas e vou colocar mais 2. 1 e 2. Venho aqui do outro lado, tiro o marcador, só que aqui eu faço o inverso. Eu faço o primeiro ponto, ó, pego bem aqui... Deixa eu achar meu pontinho aqui, né? Ó, bem no meio do Vzinho. Deixa eu achar ele aqui, gente. Tá pequenininho. Ó, bem no meio do Vzinho. Faço um. E aí, eu vou fazer... Eu não coloco o marcador, eu coloco o marcador agora, ó. Que eu vou fazer o segundo, tá? Aí, eu fiquei com 6 pontos aqui na voltinha. E volto, a mesma coisa. Cuidado para não se enganar e conduzir o fiozinho aqui, tá? O fiozinho inicial. Agora, ele fica pendurado aqui, ó. Tá certo, viu? Ele vai ficar pendurado aqui no meio. E vou do outro lado aqui, ponto baixo centrado, mesma coisa, ó. Coloco no meio do Vzinho, olha onde ele saiu lá atrás. Venho aqui
e faço o ponto baixo centrado até chegar nos marcadores lá do outro lado, tá bom? Ó. Façam aí, sempre colocando aqui no meio, puxando, dando uma esticadinha. Coloco aqui no meio, puxo, dou uma esticadinha. E assim vai até o marcador do outro lado. Vamos lá? E chegando aqui no marcador do outro lado, a mesma coisa. Tiro o marcador, acho o meio do Vzinho aqui, faço o primeiro e já volto o marcador aqui. Então, na ida eu faço o primeiro e ponho o marcador, na volta eu faço os dois e coloco o marcador no último, tá? Ó, no mesmo lugar mais um. Venho aqui no meio, ó, olho bem se saiu lá atrás. Faço um, faço dois. E agora aqui eu cheguei naquele meu primeiro ponto, né? Que eu fiz a hora que eu comecei. Lembra que eu fiz só uma correntinha? Ele não tem cabecinha, só que eu preciso fazer dois, né? Aqui nesse mesmo lugar. Então, eu venho aqui, ó. Faço o primeiro. Lembra que o primeiro a gente não coloca marcador nem nada? Faço o primeiro aqui na carreira anterior. E quando chega no segundo, pra eu formar a cabecinha dele direitinho aqui, porque, ó, esse daqui ficou só correntinha, não tem cabecinha. Esse aqui tem cabecinha. Eu estico o meu fio. Tiro o marcador daqui. Venho nesse, ó, correntinha, venho nesse próximo aqui que tem a cabecinha formada. Passo o meu fio lá pra trás. Ó lá. Venho aqui, ó, eu não fiz esse daqui aqui, eu venho no mesmo lugar, tá? Venho no mesmo lugar aqui onde eu fiz o anterior. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acabei de fazer esse daqui, ó. Como eu tô dobrando todos os pontos, eu venho aqui no mesmo lugar. Encaixo a minha laçada aqui, dou uma puxadinha, tá? Puxo meu ponto pra cá. E, ó, já fiz o meu centrado e já fiz a correntinha aqui pra eu começar a próxima carreira, tá? Então, aqui eu já tirei o meu ponto, já ficou certinho. Então, aqui eu já fiz um e eu vou fazer uma correntinha pra começar a próxima carreira. Tem várias formas de fazer isso aqui, tá, gente? Essa é uma das formas que eu acho até que é fácil pra fazer. Coloco o marcador e vou continuar nos pontos centrados, ó. Lembrando que esse primeiro vai ficar sem cabecinha, tá vendo? É só a correntinha. E vou seguir, ó, sempre olhando aqui atrás, pra quem tiver dúvida, fazendo ponto centrado sobre ponto centrado até chegar no marcador. E aí, então, aqui eu fiz até o meu último ponto, cheguei no marcador. Quando eu chegar aqui no marcador, eu vou tirar o meu marcador. E agora, a gente vai começar a mudar. Aqui eu dobrei todos, eu tinha 6 pontos aqui. Agora, eu vou fazer o primeiro ponto, ó. Eu vou fazer o primeiro e vou voltar o marcador aqui. Vou fazer o segundo no mesmo lugar, então, eu começo com um aumento. O próximo ponto, ó, que tá aqui do lado, eu vou fazer sozinho, só um ponto baixo. No próximo, que tinha 2 juntos aqui na outra carreira, eu venho no primeiro e faço um aumento. 1 e 2. E o próximo, sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento. Ó, não é o do marcador ainda, hein? É um antes, tá? 1 e 2. E aí, eu cheguei no marcador do outro lado. Tiro o marcador, venho bem em cima do ponto e faço um ponto sozinho aqui. Fiz mais uma curvinha e volto o meu marcador pra cá. Se eu contar agora aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos na minha borda, tá bom? 9 pontinhos aí. O que que a gente vai fazer agora? Ponto centrado sobre ponto centrado até chegar lá no outro marcador. Então, é só repetir o processo aí. Ó, a base fica firminha aqui, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento aqui no meio. Fica bem firminha, bonitinha, porque o ponto centrado, ele dá bastante estrutura na peça. E fica bem legal, tá? Gente, eu vou parar nessa carreira aqui, tá? Porque o poliéster é grande, eu tô usando um poliéster grosso, eu vou parar.
Quem for fazer um fio mais fino, pode continuar aí quantas carreiras quiser de base, porque é o tamanho do fundo da bolsa. Então, se estiver usando aí um fio muito fino, pode ir aumentando. Qual que é a lógica do aumento aqui no canto? Na próxima carreira, eu vou fazer um aumento e 2 sozinhos, um aumento e 2 sozinhos. Vai aumentar mais 3, né? Na outra carreira, um aumento e 3 sozinhos, e assim vai, tá? Pra minha, eu tô fazendo aqui, que vai ser minha última carreira, eu não quero uma bolsa muito grande, né? E aí, depois, vocês vão poder fazer do tamanho que vocês quiserem aí. Então, sigam fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado até o outro marcador. E aí, chegando aqui do outro lado, a mesma coisa. Tiro o marcador, no primeiro ponto eu vou fazer o primeiro, vou colocar meu marcador. Depois eu venho aqui, faço o outro no mesmo lugar, porque eu sempre começo com um aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento sempre centrado ponto, hein, gente, ó. 1 e 2. No próximo, um sozinho. Então, eu vou tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo. 7, 8. E agora, para fazer o 9, que é o pontinho já que vai terminar aqui a minha carreira, né? Então, o que que eu vou fazer? Estico o meu fio, tiro o marcador aqui, venho no, ó, o marcador tava aqui, eu venho nesse depois do marcador. Puxo aqui o meu fio. Ó, puxo o meu fio. E vou sair aqui do meio do ponto centrado, ó. No meio do ponto centrado da carreira anterior, passo lá pra trás e puxo aqui. Sempre dá uma ajustadinha aqui pra essa laçada ficar mais ou menos do tamanho das outras, tá? E aí, eu venho aqui e mudo de carreira. Porém, como eu falei, isso é pra se vocês forem mudar de carreira, tá? Eu não vou mudar de carreira, porque lembra que eu falei pra vocês que eu tô terminando a minha carreira aqui? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou encerrar a minha carreira com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó, encerro com baixíssimo. Ou, se eu não quiser encerrar com baixíssimo, pra eu formar a cabecinha desse ponto aqui, o que que eu vou fazer? Venho aqui nesse último ponto, faço o meu ponto centrado aqui, ó. E depois eu fecho aqui com baixíssimo. Também posso fazer assim, tá bom? O importante é formar a cabecinha do ponto aí, ó. Vai ficar bem bonitinho. Então, agora aqui, eu vou pegar esse ponto, gente, eu vou... deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, né? Esse aqui que era o anterior, outro é onde eu fechei. E vou deixar os marcadores aqui nesses cantos, tá bom? Eu preciso de saber onde é que estão meus 9 pontos aí do marcador. E aí, a gente vai pegar uma tesourinha. Opa, deixa eu pegar minha tesourinha aqui. Nesse, ó, vocês podiam continuar, tá bom? Se vocês fossem continuar aí, era do mesmo jeito. Eu vou encerrar minha base. Como eu tô usando tudo o restinho, eu não quero mudar de cor ainda não. Então, venho aqui, ó, encerro a minha base, vou passar esse fio lá pra trás, tá? Ó, não vai aparecer, porque depois a gente vai mudar de carreira, fazer um monte de coisa aí ainda, né? Venho aqui pra trás... Pego o meu fio aqui por baixo dos fios para arrematar, puxo, venho aqui, ó, pego uns 4 pontos aí, é suficiente, tá? Ó. Dou uma voltinha aqui, ó, para simular um nozinho, tá? Eu gosto de fazer isso, tem gente que não faz, só passa, conduz bastante o fio e deixa. Eu gosto de fazer isso. Venho aqui e puxo. E aí, eu venho com minha tesourinha, corto aqui bem rente a peça. Vai deixando um espacinho, tá? Pra gente poder queimar. Venho com a parte azul da chama, gente, principalmente quando for fio claro. Cuidado pra não queimar o fio, hein? Ó, venho aqui, pego o meu fiozinho, colo ele lá embaixo, ó. Ó que perfeitinho o acabamento, ainda nem pra ver, né? E agora, antes da gente continuar, vamos encerrar... esse meio aqui da peça, ó, que eu deixei aquele fio aqui atrás. Então, eu pego aqui, ó, desse meinho aqui onde o fio tá saindo, tá vendo aqui, ó? É onde o meu fio começa, exatamente onde ele tá.
e vou puxar ele aqui pra cima. Ó, puxei a laçadinha aqui pra cima. E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos em cada um desses pontos. Então, eu vou lá embaixo e puxo o fio. Ó, entro no buraquinho, que aqui é grande, aliás, o buraquinho, né? Por isso que a gente faz isso, tá? Pra dar um acabamento na peça, não ficar esses buracões aqui no meio, ó, fica bem feio isso aí. E a gente vem e puxa. Ponto baixíssimo, tá? Ó. Vou lá atrás, puxo o meu fio e tiro. Não pulo nenhum, vou fazendo. Então, eu deixei 1,20 m de fio, já vou medir aqui pra vocês, tá? Pra vocês terem uma noção aí de quanto vocês têm que deixar de fio. Porque tá vendo que quando a gente trança, ó como vai acabando o fio, gente. Ele dá quase que justo aí, então, não é pra, ai, é muito, 1,20 m, vou deixar menos. Chegou aqui na hora de acabar, acaba o fio no meio. E aí, como é que você vai emendar fio no ponto baixíssimo? Fica feio, né? Então, a gente tem que deixar melhor sobrar do que faltar, tá? Ó, já vou terminando. Olha lá como ele vai ficando curtinho, ó. O meu vai dar bem certinho. Ó, puxa o fio, olha que sobrou. Tá vendo? Se eu tivesse deixado um pouquinho menos, já não ia dar. Então, aqui, ó, vamos medir só por curiosidade pra gente ver. Pra fazer, ó, 20 centímetros de ponto baixíssimo, eu deixei 1,20 m, tá? Então, vai ser aí aproximadamente, né, além da medida que a gente tem aqui, 1 metro a mais pelo menos aí, tá bom? Então, deixem aí 2 metros, 3, dependendo do tamanho que vocês forem fazer, que é melhor sobrar que faltar. Olha como fica bonito esse acabamento. Venho aqui nesse buraco que ficou aqui no final, ó, passo o meu fio lá pra trás. Jogo ele lá pra trás, fica acabadinho, ó. E vou fazer o meu acabamento normal aqui atrás, tá? Venho aqui no primeiro do lado de cá, ó, qualquer lugar, na verdade. Vou simular um nozinho, porque meu fio já tá curto, eu já quero garantir aí que ele não vai desmanchar. E vou conduzindo aqui por baixo dos pontos baixíssimos, ó, gente. Pega embaixo dessas duas perninhas aqui, ó. Tá vendo? Do ponto baixíssimo é bem mais duro, viu, gente, que os outros pontos. Mas pra fazer base de bolsa ele é bem legal. Aliás, isso aqui é uma aula bem legal, até uma aula de curso, fazer uma base assim de baixíssimo, gente. Então, aproveitem aí pra aprender, porque é bem legal, tá? Saber fazer essa base aqui. Então, vamos lá, ó. Puxei. Uma ajeitadinha aqui, sempre do avesso, né? Claro, da peça. Corto o fio e queimo, tá? Mesma coisa que a gente fez do outro lado. Sempre a parte azul da chama. Repara que, ó, eu queimo, ele não muda de cor. Se eu usar a parte da frente, ele muda de cor. Dou uma derretidinha, venho aqui e aperto com outro fiozinho por cima, ó. Cadê o acabamento? Perfeitinho. Então, agora, essa aqui é a parte de fora da minha bolsa, essa aqui é a parte de dentro. Eu vou trabalhar em volta agora pra subir a minha peça, sem segredo nenhum. Aí, é como eu falei, eu vou usar uns restinhos de fios, tá? Mas se vocês quiserem usar aí outros fios também, fiquem à vontade, usar o mesmo fio, aliás, fiquem à vontade, não tem problema, tá bom? É só fazer, de preferência, façam a base como eu fiz aqui, que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Faz a base assim, arremata bonitinho e depois começa a fazer de novo, sem crise aí. Aí, a gente vem aqui, ó, na lateral, eu gosto de começar pela lateral, tá? Pego as duas laçadas do ponto, venho aqui e pego a cor nova, ó. Puxei meu fio, faço uma correntinha. Agora, eu não preciso usar o marcador aí, porque eu já sei que esse é meu primeiro ponto, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, ponto baixo normal, daí não é mais centrado, só ponto baixo normal, um para cada ponto de base, tá? Só que eu não vou trabalhar a carreira contínua, até poderia, tá? Mas eu não vou fazer isso para facilitar depois aí na hora da gente fechar essa peça, porque ela é uma peça única. Então, a gente vai fazer o fechamento aqui, que tem que ficar perfeitinho no canto, tá? Por isso que eu tô começando aqui pelo cantinho, ó. Se começasse até mais pelo meio aqui, seria até mais bonitinho. Venho aqui, tiro o marcador, faço o ponto do marcador e volto o meu marcador aí. E todas as carreiras, hein? Vocês vão tirar os marcadores e colocar no lugar mesmo
que vocês não estejam mais fazendo os aumentos aí, tá bom? Quem quiser deixar pra contar depois, tudo bem. Mas, gente, é um trabalho desnecessário, né? Deixa o marcador aí, vai trocando o marcador e pronto, vai dar certo, tá? Ó. E vou fazendo aqui, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Só que aqui é o ponto baixo normal, não é o ponto baixo centrado. A volta toda, gente. Voltinha toda aí, ó. Voltinha toda. Chego nos marcadores, eu vou fazer só ponto sobre ponto, não tem mais aumento nas bordas, tá? Ó, não tem mais nada de aumento nas bordas. Só que quando eu chegar no marcador, eu sempre vou fazer isso aqui, ó. Já vou fazer pra vocês. Mesma coisa que eu fiz no outro. Tiro o marcadorzinho. Faço o pontinho do marcador. Volto o marcadorzinho aqui. Gente, usar resto de fio é uma coisa que a gente precisa aprender peças usando o resto de fio, porque sobra muito fio em tudo que a gente faz. Então, peças que a gente pode usar criatividade, usar resto de fio, aproveitem aí para fazer muito, porque vocês não vão gastar com material novo e vão criar peças aí únicas, né? Porque quando a gente faz com restinho, eu faço 2 carreiras de uma cor, 3 de outra e 5 de outra, e nunca, se eu quiser fazer uma outra igual, vai ter igual, porque aquele resto de fio eu não tenho mais. Então, ó, sempre cheguei no marcador, venho aqui, boto o marcador de volta e sigo, gente. Aqui, ó, só tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui é aquele pontinho que a gente arrematou a peça. Então, faço com bastante cuidado ele aqui, tá? Só esse ele fica meio durinho, mas depois ele vai embora, ó. E aqui fica perfeitinho, tá? Ó. E sigo dessa forma até chegar aqui do outro lado no primeiro ponto que eu fiz. E quando eu chego aqui no final, gente, ó, esse primeiro ponto, aqui eu ainda não coloquei marcador, porque tava na cara que esse era o primeiro ponto, né, gente? Não precisava fazer isso. Mas o que que a gente vai fazer, ó? Estica o fio, presta muita atenção, porque aqui, se não fizer isso aqui direito, fica marcada a peça, tá? Venho aqui, ó, no próximo ponto que tem cabecinha. Puxo aqui pra trás, ó. Deixo esse fio bem esticadinho, um pouquinho menor do que o tamanho dos outros, tá? Ponho a minha agulha embaixo das 2 laçadinhas dele aqui, ó. Coloco lá e vou puxando aqui bem devagar para ele não esticar muito, tá? Nesse meio aí. E eu puxo aqui, ó, tudo pra cá e faço uma correntinha. Já mudei de carreira e não fiz ponto centrado, hein? Fiz ponto normal. E agora sim, eu vou deixar o marcador aqui, pra eu saber que aqui é o final da minha carreira, embora não precise, tá? Quando a gente não faz o contínuo, dá pra ver, né, onde é o final da carreira. E vou continuando, ó, pegando as 2 laçadas do ponto, ponto baixo normal, sobre ponto baixo normal, a puxadinha aqui no meu fio, ó, ponto baixo normal sobre ponto baixo normal. Ela começa emborcando do outro lado, depois ela vai virando, tá? Ó, se a gente olhar aqui, ela tá fazendo assim, depois ela vai entrando nos eixos aí. Tiro o marcador, faço o pontinho do marcador, volto o marcador. E vou seguindo, gente. Só ponto baixo sobre ponto baixo, sem segredo nenhum, tá? Nenhum. Vão fazendo aí. Na hora de fechar, é do mesmo jeito que eu acabei de explicar, todas as carreiras serão iguais, o fechamento aqui no canto. Quem tiver alguma dúvida, volta o vídeo aí pra ver como é o fechamento. E a gente vai fazendo aqui. Eu vou fazer esse daqui até acabar essa cor de fio aqui que eu tenho, porque eu não quero ficar com mais restinhos aqui. Quero ir acabando com tudo, então eu vou pegar aí as cores que são, né, mais ou menos aí que combinam. E vou fazendo a minha bolsa aqui com os meus restinhos. Então, eu vou fazer um número de carreiras aqui que dê pra eu fazer até praticamente acabar com esse fio, tá bom? Ó. Vamos lá. Bem bonitinho. Chegou no marcador, tira o marcador, faz o ponto baixo e volta o marcador aí mesmo, sem fazer aumentos, tá bom? Só pontos contínuos. E ponto baixo normal não é mais ponto baixo centrado. Façam aí que eu vou fazer a minha sugestão de carreiras nessa cor. Eu já retorno com vocês a hora que eu for mudar de cor.
só para explicar o processo de mudança de cor. Mas já tá começando aí, ó, devagarzinho, a subir a nossa pecinha, tá? Então, aqui, ó, gente, fiz uma quantidade que já tá acabando o meu fio, né? Então, assim, não tem número de carreiras, tá, gente? Eu, por acaso, aqui fiz 5, mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Quando chegar na hora do fechamento pra gente trocar a cor, como que a gente faz, ó? Fiz aqui um pontinho antes do marcador, que é aquele marcador que eu faço só a correntinha pra subir. Então, o que que eu faço aqui? Tiro meu marcador, venho no próximo ponto, igual o fechamento que eu vinha fazendo até agora, tá? Passo lá pra trás, ó. Deixo bem puxadinho, coloco o meu fio aqui, minha agulha aqui, prendo o fio aqui, ó, de um jeito que ele não fique sobrando demais. Só que na hora de puxar, eu puxo o fio novo, tá? Eu não puxo o mesmo fio que eu tava usando, eu puxo o fio novo, ó. Coloco o fio novo assim, deixa sempre aqui uns 15 centímetros pra gente arrematar depois, tá? Sempre é importante fazer isso. Deixo o meu fio velho pra cá, venho aqui com o fio novo, ó, e puxo ele aqui. E quando a minha correntinha sair, ela já vai sair com a cor nova, certo? Ó, já sai a correntinha com a cor nova. Não precisaria nem do marcador aí, mas como a gente já tá usando ele aqui, vamos deixar. E aí, gente, é só seguir. E agora, o que que a gente faz? A gente corta o outro fio que a gente tava usando e vai conduzindo aqui, ó, os dois fios, tá? Por dentro da peça, ó. Eu vou conduzindo os dois agora aqui por dentro da peça. Então, eu venho aqui e vou conduzindo. Deixa eu só olhar se ficou bonitinho aqui, pra não ficar feinho no acabamento. Não, não ficou. Ó, aí a gente volta aqui, já tô conduzindo os dois fios aí, né? Pro lado de dentro, ó. E vou conduzindo os dois fiozinhos aqui, volto, coloco o meu marcador que eu tirei. Só conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver, tá errado aqui, gente, calma aí. Ai, mais pra frente, meu marcador, ficou em bola aqui, né? Então, ó, já vou arrumar ele aí, gente. E aqui a gente segue, ó, vou conduzindo os dois fiozinhos aqui por dentro. Não vai aparecer nada do lado de dentro, vai ficar bonitinho aqui, tá? Se a gente achar que aqui, ó, ficou esquisitinho na mudança, depois a gente dá uma puxadinha nesse e arremata ele, ó, separado. Tá vendo que aqui ficou meio feinho? Na hora que eu terminei aqui, ó, ele ficou meio feinho. Então, a gente arremata ele separado e deixa esse daqui pra cá. Não tem problema, tá? Vamos conduzir só o mostarda aqui, que é pra ele dar certinho. Deixa eu contar aqui meus pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É aqui, ó, meu marcador. Comendo bola, né, gente? Tirei o marcador e não prestei atenção. Ó. E aí, começo com a cor nova, já eliminei aqui, né, o restinho da anterior. Pra não correr o risco de desmanchar, a gente já vem aqui, ó. Vocês viram que eu conduzi já um bom pedaço, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos conduzir 10 pontos aqui, ó, o novo, tá? Venho aqui, deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio, né, que eu tô trabalhando pra não ter problema. Deixo ele pra cá, que depois eu arremato, e a gente vai arrematar esses dois aqui, ó, já pra eu ensinar vocês, tá vendo? Aqui aperta bem, senão ele vai ficar feio. Venho aqui por dentro dos pontos, ó. Simulo um nozinho aqui bem discretamente mesmo, tá? Ó, agora sim, ele passa pra cá e não vai aparecer tanto, ó. Venho aqui, puxo, depois vou arrematar esse aqui também, tá? Que é do começo. E vou puxando por baixo das perninhas. Quem quiser usar agulha, pode usar também, tá bom? Ou agulha de costura, eu digo. Ou agulha de costura, ou outra agulha pode usar também. Já simulei meu nozinho ali, então ele já tá seguro, só tô passando aqui por baixo só pra garantir que não vai desmanchar, né? Venho aqui, corto bem pertinho da peça, venho com a parte azul da chama, dou uma derretidinha aí no meu fio, pego a minha linha aqui de cima, ó, e aperto em cima dele.
Já não aparece mais o arremate. E a mesma coisa aqui, ó. Pra quem quiser arrematar com a agulha, a gente coloca aqui na agulha a pontinha. Esse aqui já tem, na verdade, né, um comecinho aqui. Ó, só tomar cuidado com a agulha, porque o poliéster, ele enrosca quando a gente já passa assim pelo meio da trama. Ó lá, às vezes ele dá uma puxadinha, então tem que prestar atenção nisso pra não arrebentar o poliéster. Tá vendo aqui, ó, ele já deu uma enroscada. Então, só prestar atenção nisso pra não estragar o trabalho de vocês, tá? E vai escondendo aqui, ó. Vamos esconder esse aqui primeiro. Esconder esse daqui, ó. Simula um nozinho aqui também. Gente, faça um acabamento de dentro bem bonitinho, depois vocês vão entender por quê, tá? Bem bonitinho, ó. Terminei aqui, venho, corto o meu fiozinho. Então, toda vez que vocês forem mudar de cor, vocês vão fazer os arrematezinhos aí bonitinhos, tá? Ó, venho aqui, puxo pra cima pra colar bem. E já tá bonitinha, ó, certinho aí a nossa peça. Façam bem bonitinhos os arremates por dentro e por fora, tá? Pra ela ficar bem bonitinha aí, não aparecer nada aqui do lado de fora. Vai ficar bem legal. E aqui, depois que a gente terminar um tanto, ó, fiz 10. Vou deixar o fio aqui pra trás, ó. Fiz 10 pontos, tá? E aí, depois a gente volta arrematando esse, tá bom? Não tem problema. Deixa o arremate bonitinho. Não é porque não vai aparecer que a gente vai deixar tudo feio por dentro, tá? Vamos deixar sempre bem bonitinho. E aí, sigam aí a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Quem quiser fazer com uma cor só, pode. Quem quiser fazer com mais de uma cor, pode. Pode tudo, gente. E aí, eu vou estar mesclando aqui, porque igual eu falei, tô usando todos os finaizinhos de fio aí que eu tenho. Mas, fiquem à vontade aí. Toda vez que for mudar de carreira, vocês vão fazer exatamente isso que eu fiz agora aqui, tá? Então, aqui, gente, ó, vamos lá. Vocês vão fazer pelo número de carreiras que vocês quiserem, mas aí ela vai ficar assim, ó. Gente, aqui no canto, ó, deixa eu mostrar pra vocês esse lado, fica melhor. Ela dá uma bauladinha aqui embaixo, mas depois aqui, ó, repara que ela fica retinha, tá? Tem que ficar retinha aí, bonitinha. A gente fez aqui, deixou aquela marcação na parte de cima aqui, que às vezes a gente vai se confundindo, ó, aqui a minha tá certa. Mas tem hora, ó, que pode ser que a gente confunda alguma coisa no meio do caminho e fica um pra lá e um pra cá. Então, a gente vai conferir depois no final, tá bom? E ela vai ficando assim, ó, bem bonitinha, bem retinha aqui, ó, tá vendo? Mesmo quando a gente muda, se a espessura do fio for a mesma, mesmo quando a gente muda de cor, ela não dá diferença de tamanho, tá? Eu usei todos os restinhos que eu tinha, ó, gente. Comecei com o cru aqui, o terracota, o mostarda, mais um pouquinho desse outro tom aqui de nudezinho. Mudei pro laranja. Então, aqui, o que que eu quero? Eu quero que a minha peça tenha, sem contar aqui, ó, que essa aqui é a base, né? Ó, da peça. Sem contar aqui, eu quero que a minha tenha 16 carreiras, que vai dar aproximadamente aí uns 13 centímetros de altura. De largura, ela tá com quase 28. Então, 13 aí de altura, eu achei bem bonitinha, tá? O tamanho dela, ó. Aqui ela tá dando quase 28. E aqui, se eu deixar ela com 13, ó, vai dar 16 carreiras. Daqui pra frente, eu faço 16 carreiras. Isso aqui já é o forro, tá? Não, eu não faço 16 carreiras, eu faço 15. Porque depois eu ainda tenho que fazer o quê? O fundo. Então, eu faço 15 carreiras pra frente. Então, vocês podem fazer da largura que vocês quiserem, da altura que vocês quiserem. Lembrando que na hora de fazer a parte de dentro, a gente vai fazer sempre uma carreira a menos do que a gente fez na parte de fora, porque depois eu tenho fundo ainda pra fazer lá dentro, tá? Então, o que que a gente vai fazer pra gente ver como é que ela vai ficar? Só pra vocês terem uma ideia, ó. A gente vai vir aqui e vai dobrar ela pra dentro. Dobra ela toda pra dentro, ó. Até que eu tenha aqui as minhas 16 carreiras, ó. Tá vendo? 16 carreiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E ela vai ficar assim, ó, gente. Depois a gente vai arrumar lá dentro, né? Ó, ela fica certinha quando a gente vira pra dentro, tá vendo? E se a gente olhar aqui, ó, eu fiz as 15 carreiras, dá certinho, ó, aparecendo que tá faltando fazer o fundo dela. Então, é isso que a gente vai fazer agora pra encerrar a nossa peça. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente vai marcar exatamente o meio da peça, ó. Venho aqui, dou uma ajeitada aqui, que eu amassei ela toda.
Aqui eu tenho uns acabamentos aqui, gente, pra fazer. Deixa eu já fazer aqui pra não confundir a gente. Cada vez que vocês pegarem um fio diferente, gente, façam um acabamento aí bonitinho. Não esqueçam de queimar. Poliéster, se não queimar, desmancha, tá bom? Então, vamos lá, ó. Façam aí todos os acabamentos internos que vocês têm de cortar, porque depois que terminar não dá mais pra mexer na parte das emendas, tá? Então, essa é a hora pra fazer tudo. Aí, aqui a gente vai olhar aquilo que eu falei pra vocês, ó. Vamos deixar ela bem acertadinha aqui. Ajeitar ela aqui, ó. A gente ajeita assim, ó. O fundo dela bem certinho, tá vendo? Ponta com ponta. E a gente vai vendo aqui se os marcadores estão no lugar. Se eles não estiverem no lugar, ó, tá vendo? Essas diferenças podem acontecer. A gente só ajeita aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar o ponto da ponta, eu tenho que ter 9 pontos aqui, lembra? Ó, eu tenho uma aqui. 1, 2, 3, 4. Vou mudar esse aqui um pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixar o outro pra cá. Aqui a mesma coisa, ó. Deixei aqui bonitinho, acertadinho. Aí eu venho aqui. Essa aqui tá com mais diferença, gente, porque teve aqui essa parte que a gente muda de carreira, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai olhar direitinho, ó. O meinho tá aqui. Ah, é que eu tinha tirado, gente, esse marcador aqui, tá? Eu coloquei ele no lugar errado, ó. Vamos ver aqui certinho o pontinho do meio. 1, 2, 3, 4. Coloco o meu marcador. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. E o 4 vai ser esse aqui, ó. Onde eu tô começando. Então, quando eu começar a minha próxima carreira, eu já sei que é esse aí. Deixa eu pegar minha agulha aqui. E agora, vou marcar ele aqui, tá? Que eu virei aqui o trabalho, ó. Marquei ele aqui. E agora, a gente vai fazer mais uma carreira. Lembra? Aqui na base, a única diferença é que lá dentro eu não vou trabalhar ponto centrado, tá? Eu vou trabalhar ponto baixo normal. Aqui na última carreira eu tinha 9 pontos, é assim que eu vou ficar desse lado aqui. Então, na verdade, esta carreira, ela é a primeira carreira da base, mas ela vai ser igual às anteriores. Ah, então eu poderia ter feito 16 carreiras? Se fosse olhar por essa lógica, sim, mas eu queria explicar pra vocês que ainda tem a base pra fazer, tá bom? Então, ó, a mesma coisa aqui, agora só cuidado com os marcadores que eles já estão no lugar certinho aí, tá? Na próxima volta a gente já vai usar a posição dos marcadores aí, ó. Venho pra cá, deixa eu dar uma apertada nela aqui e vou fazendo o ponto baixo normal. Aqui já é a primeira carreira da base, tá? Então, faço aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se eu contei certo, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá aqui, é aqui, ó. Nove pontinhos eu tenho que ter entre um marcador e outro, tá? Contando com o marcador. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tava certo. Era aqui mesmo no primeiro ponto, ó. E aqui vem, volto a peça aqui e vou fazendo. Tiro o marcador, faço um movimentinho aí. Então, eu tô começando aqui a minha peça com 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Na borda. Na próxima carreira, a gente vai começar as diminuições aí para ir acertando isso. Então, façam essa carreira até o final. Quando chegar lá no finalzinho da carreira, aí eu vou retornar com vocês, tá bom? Pra gente ver como é que a gente vai começar a fazer o acabamento da nossa peça aí, ó. Então, façam aí que eu já retorno com vocês. Então, aqui, chegando onde tá o marcador, gente, por acaso, aqui, o meu primeiro ponto é esse, tá? O primeiro ponto da curva da base. Se vocês tivessem começado aqui, por exemplo, não tem problema, é só seguir arrematar normal, seguir ponto baixo e quando chegar no marcador começar a fazer isso que eu vou fazer, tá? Então, aqui primeiro eu vou fazer meu fechamento. E esse primeiro aqui já é o primeiro ponto da minha base. Esse primeiro ponto, ele vai ser feito normal, tá bom? Ó, venho aqui, fecho ele normal, ajusto bem aqui, né, pra não ficar sobrando. Então, aqui, ó, é como se eu tivesse feito um ponto baixo, tá? Normal. Aí, eu venho aqui no próximo ponto, ó,
eu vou pegar o meu ponto baixo aqui, não vou fechar. Coloco no próximo, puxo e tiro as 3 laçadas juntas. Eu tenho aqui 2 pontos. Próximo, venho aqui, pego venho aqui, pego e tiro tudo junto. Tenho 3 pontos. O próximo, eu faço sem nada, só faço ponto baixo. Tenho 4. Venho aqui no próximo, puxo puxo 2 e fecho junto. Tenho 5. E o último ponto do marcador, eu vou fazer ponto baixo normal, tiro o marcador e coloco ele aqui. Por que isso? Lembra que a gente foi fazendo os aumentos aqui quando a gente começou? A primeira curvinha tinha 3 pontos, a segunda 6 e a terceira 9. Então, agora aqui eu tô fazendo a segunda carreira, não tô? Então, eu tô diminuindo. Ao invés de começar do 3 para ir pro 9, eu tô começando do 9 para ir pro 3. Então, aqui, de um marcador ao outro, tem que ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E aí, a gente vai seguir... Nossa, eu tô deixando ela toda torta, coitada. Normal até o próximo marcador, tá? Ó, só ponto baixo... sobre ponto baixo normal, as diminuições são só nas curvas, que é para ir fechando a nossa peça aí. Do mesmo jeito que a gente fazia lá na base, né? A gente fazia os aumentos só nas curvas e essa parte aqui da lateral a gente fazia reto. Aqui a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, tá? Até chegar no outro marcador lá do outro lado. Então, vamos lá, ó. Venho aqui... Só puxar bem meu fio aqui, vou chegar no marcador já aqui, ó. E não tirem os marcadores ainda, porque ainda tem mais uma carreira, tá bom? Não tirem os marcadores, ó. Fiz aqui até um antes do marcador, cheguei no marcador. O ponto do marcador, o primeiro, é ponto baixo normal. Fiz aqui, ó. E corro lá colocar meu marcador. O segundo, eu venho aqui, ó. Puxo puxo 2 laçadas e fecho. Fiquei com 2. Próximo, puxo puxo 2 laçadas e fecho. Fiquei com 3. Próximo, um ponto baixo, sozinho. Próximo, 1 e 2. Fiquei com 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, o último normal. Só ponto baixo. Tiro o marcador, coloco o marcador. E aí, eu vou até o primeiro ponto aqui do outro lado, que no meu caso, coincidentemente, é o mesmo ponto que tá mudando de carreira, tá bom? Se vocês fizeram igual eu fiz, vai dar igual. Então, vamos lá, ó. Venho aqui e vou chegar até o outro lado. Chegando aqui, eu retorno com vocês. E aí, aqui, gente, vou pra minha... última carreira aqui da minha base. Então, como é que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho que primeiro fechar a minha carreira, não tenho? Venho aqui, puxo, fecho a minha carreira, ó. Deixei aqui bem ajustadinho, ajusta bem os pontos, gente, pra não ficar sobrando, tá? Ó, deixa bem ajustadinho aí o fio. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse primeiro ponto, junto com o segundo ponto, e vou fechar. Fiquei com 1. Agora, vão ficar só 3 pontos. Pego o segundo, ó, o próximo, aliás, com o outro, deixo 3 laçadas na agulha e fecho. 2. E pego o penúltimo com o último e fecho. Fiquei com 3, tá? Vamos deixar o marcador por enquanto aí. E vou seguir na lateral, ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Só pontinho baixo sobre pontinho baixo. Até chegar no outro marcador. Cheguei do outro lado no marcador, tiro o marcador, pego o primeiro, pego o segundo e fecho. Primeiro ponto. Fiquei com 1. Pego o segundo, aliás, o terceiro e o quarto e fecho. Fiquei com 2. Pego o penúltimo e o último e fecho.
Fiquei com 3. Aqui tá meio largo, viu, gente? Vou dar uma apertadinha aqui. Apesar que ele vai dar uma largadinha mesmo, não vai ter muito jeito, porque é muito grande o ponto, né, ó. Vamos deixar mais justinho. E ele ficou aqui, ó. Aí, é só continuar a outra lateral até fechar a peça, ó. Fiz esse daqui e vou indo embora. Repara que aquela mesma curvinha que faz aqui embaixo, a hora que a gente começa a peça, ó, ela tá fazendo aqui em cima, tá? Porque tá entrando ali o meio da peça, ó. E vou fazer até o marcador só pontinho baixo sobre pontinho baixo, tá? Só isso. Sigam aí que eu já retorno. E aí, chegando aqui no final, gente, eu vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Em cima desse ponto aqui, que é o primeiro que tinha o marcador, tá? Vamos encerrar com baixíssimo aí. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse pontinho do meio, ó, e vou fazer uma correntinha aqui e vou puxar. Porque agora a gente tem umas outras coisas pra fazer aqui nessa peça ainda. Primeiro, vamos testar pra ver como que ela ficou, tá? Então, a gente enrola ela toda lá pra dentro. Deixa bem aqui, ó, gente, bem grande pra não desmanchar, tá? Vou pegar a altura da peça que eu quero. Ó, que é as minhas 16 carreiras e vou jogar tudo lá pra dentro. Então, vai empurrando lá pra dentro, ó, até chegar lá embaixo, tá? Ó, minha bordinha aqui. Vamos lá. Que ainda tá alto. Gente, é muito legal isso, né? Fica muito bonitinho. Vocês me pediram tanto esse modelo, gente. Olha lá. Olha lá que bonitinha, gente. Só falta fechar o fundinho, ó. Fica certinha, tá vendo? A hora que a gente costurar o fundo, ela vai ficar certinha, certinha, certinha. Ó, aqui é o fundo, né? Ó, e aqui a nossa pecinha com a nossa bordinha aqui, ó, bonitinha. E falta fechar o fundo dela. O que eu vou falar pra vocês agora? Quem quiser colocar botão de costura, poderia até ter encerrado a peça já, tá? Que não tem problema, depois vai colocar as alças, tá pronta a bolsa. Quem for colocar botão imantado, aí precisa colocar antes de fechar o fundo, senão a gente não consegue colocar, tá? Então, como de costura é só posicionar aqui e costurar, tudo bem, fica mais tranquilo. Eu vou colocar aqui um imantado para que vocês vejam certinho como coloca. Só que ele tem que estar na posição certinha aqui, ó, gente. Tá vendo que a minha, ela ficou bem retinha aqui em cima, ó. Essa parte aqui, ó, da bordinha tem que estar bem certinha, tá? Ó, bem certinha. A minha deu exatamente uma carreirinha aqui de borda na cor, né, no mostarda, e depois ela começa com o claro aqui dentro de novo. Olha que bonita que fica por dentro e por fora. Fala a verdade, gente, é uma gracinha. Só ponto baixo, muito fácil, né? E aí, então, vamos lá. Vou pegar meu botão imantado pra gente fazer aqui o fechamento da nossa peça com o botão imantado, tá bom? Então, aqui, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a nossa peça, tá? Aqui. A gente vai achar exatamente o meinho da nossa peça. Ó, já até coloquei um lado aqui. A gente vai achar exatamente o meio e vai pregar o nosso botão. Então, no caso aqui, ó, já preguei um lado, vou pregar o outro junto com vocês. Esses botões, eles vêm essa parte aqui e eles vêm essa parte aqui. Essa daqui vai por dentro da peça. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar essa parte aqui, ó. Aqui eu já coloquei o primeiro, tá? Vou enfiar na peça, ó. Tá vendo? A gente enfia aqui na peça, ó. Pra ele já ficar no lugar certinho na direção do outro. Se for o primeiro lado, é só vir aqui e colocar direto na peça, tá? Do jeito que tá aqui. Quando vocês já tiverem feito o segundo lado, faz assim do jeito que eu fiz agora. Vem aqui, ó. Vira do contrário a bolsa. Tá meio ruim de ver aí, né? Vira do contrário a bolsa, pega a chapinha que vem, porque essa chapinha que garante que não vai sair depois o botão, tá? Venho aqui, pego um alicate ou com a mão mesmo, pra quem tem força aí. Deixa eu abrir bem aqui pra mostrar pra vocês, ó. Entorta pra direita ou pra dentro, tá bom? Tanto faz, eu gosto de entortar pra fora, assim, que eu acho que fica mais segurinho, ó.
venho aqui e entorto pra fora. E venho aqui, entorto pra fora. Eu não gosto de pôr o alicate direto na peça aqui, tá? Eu acho que estraga a peça, eu acho que não fica legal. Então, o que que eu faço? Pego qualquer coisa, gente, até um tecidinho, ó. Vou pegar até um negocinho que eu tenho qualquer aqui, ó. Tá vendo? Só pra gente pôr aqui, ó, em cima do botão. E a hora que eu coloco o alicate, eu coloco aqui, ó. Em cima do tecido do outro lado. Tá vendo que o alicate tá saindo aqui, ó? Ó o alicate aqui, ó. Pra quê? Só pra dar uma protegida no botão. E aí, eu aperto aqui, ó. Quem não quiser, não precisa, mas eu acho que risco o botão, tá? Então, eu já faço sempre isso. Aí, eu venho aqui, ó, coloco em qualquer lugar na peça mesmo, só que eu passo lá por baixo, ó, protegendo com o tecido. E aperto aqui bem apertadinho, pra esse botão não sair do lugar, tá? Feito isso, o botão fica certinho aí a gente vai e puxa a nossa bolsa toda pra fora. Puxa ela todinha, tá toda reganhada, né, gente, tadinha? Ó, vai ficando tudo torta, mas tudo bem, depois a gente vai ajeitar ela. E aí, feita essa parte, a gente pode finalizar a nossa peça. Então, pra finalizar e ficar com o acabamento bonitinho aqui, eu vou deixar ela assim, ó, gente. Tô judiando bastante dela, mas é por uma boa causa, tá? Ó, agora eu posso tirar os marcadores todos. Tiro todos aí. Pego exatamente o meio da peça aqui certinho, né? E aqui, ó, o que que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui meu fio no lugar, que eu puxei um montão, né, pra ele não desmanchar. Eu vou vir com um ponto baixíssimo aqui, bem no ponto do centro, ó. Baixíssimo. E agora, pra gente fechar a peça, a gente vai trabalhar assim, ó. Deixa eu subir vocês um pouquinho. Vou tentar deixar bem alinhadinho aqui pra vocês conseguirem enxergar, ó. Eu tô com o meu fio aqui, né, ó, no meio. Eu vou pegar, esse aqui eu já fiz, tá? Uma laçada desse lado, uma laçada desse lado e vou fechar aqui com baixíssimo. Uma laçada desse lado, a laçada de dentro. Uma laçada desse lado, puxo a laçada, tiro uma, ó, e fecho aqui com baixíssimo. Mesma coisa em todo o percurso, ó. Pego a laçadinha de dentro desse lado, o fio tá lá pra baixo, hein, ó. Nessa hora o fio tá pra baixo. Pego a laçadinha aqui do outro, puxo a primeira e puxo as outras duas. Não faço mais laçada, porque aqui eu tô fechando com baixíssimo, tá? Pego uma laçada aqui, puxo e tiro. Uma aqui, puxo e tiro. Uma, puxo e tiro. Uma, puxo e tiro. E assim a gente vai fazer até o final, que é pra ir fechando a nossa peça aí, tá? Puxo, puxo. Ó, depois que a gente vai pegando o jeito, nem precisa dar aquela paradinha que eu tava dando aqui, ó, de tirar a primeira laçada e tirar as outras duas. Vocês vão pegando prática e dá pra tirar as 3 juntas, tá bom? Mas quem quiser tirar com pausa, ó, pode tirar com pausa também. Tanto faz, tá bom? Se quiser tirar tudo junto ou quiser fazer a pausinha, não muda nada. O importante é lembrar que não tem laçada. É só ir colocando uma com a outra aqui, ó. E vai fechando o fundinho da peça. Gente, é coisa melhor que terminar e tá terminada? E linda? E estruturada, né? Porque quando a gente faz os dois lados aqui com poliéster, a gente estrutura. Gente, essa bolsa aqui, no fio de malha, eu não recomendo muito, porque ela vai ficar muito pesada, tá? Fazer forro na malha e a parte de fora também, ela vai ficar bem pesada. Quem gosta, pode fazer. Eu acho muito peso, tá? Então, eu não costumo fazer, não. Poliéster, um náutico, dá pra fazer. Até com o barbante vai dar pra fazer. Só que o que vai acontecer? O barbante, ele mesmo feito dobrado assim, ele não vai dar muita estrutura. Ele vai ficar um pouco mais estruturado que o barbante normal, no normal, né? Mas ele não vai dar muita estrutura, não,
tá? Ele vai continuar molinho. Aqui, ó, gente, chegou aqui no final, é o seguinte, eu tenho este ponto aqui, que é o último desse lado. Vou puxar. E eu tenho mais um aqui com um aqui no canto, ó. Eu não posso deixar de fazer esses dois, hein? Pra não ficar buraco na minha peça. Então, venho aqui, venho nesse bem aqui no cantinho, ó. E puxo. Finalizei. Agora, a gente vai fazer um pulinho do gato aí pra ficar bonitinha a nossa peça. Corto o meu fio, aproveito pra já, ó, queimar a pontinha aqui pra não desmanchar, tá bom? Aí, e agora, Rô, como é que eu vou esconder esse fio se eu já terminei a peça? Né? Onde é que eu vou esconder ele? A gente vai vir aqui nesse pontinho aqui da lateral, ó, e vai puxar esse fio pra cá e vai puxar ele aqui dentro, ó, do baixíssimo de novo, tá vendo aqui? E vou trazer ele aqui pra dentro, ó, pra baixo. Não vai aparecer, tá, gente? É muito discreto, porque é tudo da mesma cor, ó lá, ele some. Só pra poder dar uma simulada de um nozinho aí, e aí eu vou escondendo ele aqui, ó, pra cá. Venho dentro das perninhas do ponto baixo aqui, ó. Tudo bem que tá do direito, tá, gente? Só caprichar no arremate aí. Venho aqui, ó, duas perninhas de ponto baixo, com cuidado, tá, gente, ó? Com cuidado, que já... Ai, gente, unha francesinha é uma graça, né? Eu adoro, mas, ai, gente, a hora que eu fui fazer hoje, já estraguei, a hora que eu fui testar o fecho aqui. Então, não olhem, mas como eu já falei, tenho certeza que você já olhou, né? Muito feio, né? Então, vamos lá. Passei uma, vou vir aqui, ó, numa laçadinha aqui no meio. Tá vendo que entre um ponto baixo e o outro tem uma laçada aqui, ó? Aqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo erguer ela pra vocês. É tão duro fazer as coisas olhando nos dois lugares. Ó. Aqui. Deixa eu me levantar aqui, ó. Pegar uma agulha mais fina. Ó. Eu tenho uma laçada. Nessa laçada que tá lá pra dentro, eu vou vir aqui... E vou dar mais uma voltinha aqui, simulando um nozinho, tá vendo? Só aí ela vai ficar lá pra dentro, ó, não vai aparecer. Eu vou continuar escondendo aqui. Nessa hora, gente, tem gente que usa agulha mais fina, porque eu tô tão acostumada a fazer isso que eu nem... É que na hora de fazer aqui pra vocês, eu fico olhando do contrário, né? Mas, ó, a gente pode pegar uma agulha mais fina pra fazer esse acabamento aqui, não ficar sofrendo tanto, ou a própria agulha de costura, tá? O importante é que vocês conduzam aí pelo menos... uns 5 ou 6 pontos os fios aí, tá? Ó. Venho aqui. E agora, vou cortar aqui rentinho a peça com muito cuidado. Queimo a pontinha. Pego aqui esse meu fio anterior e coloco ele por cima, ó. E aperto pra colar. Colou, acabou. E agora, o que que a gente faz? A gente vem aqui na nossa peça e agora a gente vai acertar ela bonitinha, né? Jogo isso aqui tudo lá pra dentro, ó. Lembrando da minha borda aqui em cima, né? Eu já vou respeitando a borda que eu fiz aqui, ó. Eu quero que ela tenha, lembra? Uma carreirinha de borda exatamente aqui pra dentro dos dois lados. E aí, eu vou lá no fundo, ó, ele fica tudo torto, a gente vai ajeitando. Gente, fala se não fica perfeitinha. Olha, olha o fundo, olha que legal. Muito legal, gente, fica muito, muito bonitinha essa peça. Muito legal mesmo. O botãozinho fecha aqui, ó, alinhadinha bonitinha. E, pra finalizar... Quem quiser fazer alça de crochê aí, pode, mas eu achei que ela merece uma alcinha de corrente, né? Então, eu peguei essa alcinha aqui de corrente dupla, tá? Qualquer corrente, não precisa ser essa, tá? E a gente coloca aqui, ó, no mosquetão a corrente, e aí eu venho aqui, ó, e coloco dentro do... Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar desse lado, né? Acho que desse é melhor, ó. Dentro aqui... Deixa eu voltar. Ó, aqui, ela fica assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Retinha aqui em cima. Eu tenho que colocar
entre a última carreira de mostarda, no caso, que é a primeira carreira que vira aqui pra dentro, e a última carreira, que é a carreira que tá lá pra fora, tá? É aqui nesse espaço que eu vou passar. Então, eu venho aqui, tá tão pertinho de vocês aí, ó, coloco a minha argola aqui, deixa eu ver se tá aparecendo aí pra vocês, e do outro lado também. Pulo um pontinho aqui na borda, tá? Já é o suficiente, ó. Passei um, venho aqui, abro o meu mosquetão, passo aqui do outro lado, ó. Sempre na mesma direção e no mesmo ponto, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Com cuidado, gente, ó. Eu tenho muito cuidado de fazer isso pra não desfiar o poliéster. E aí, ela fica bem bonitinha aqui, ó. E faz a mesma coisa do outro lado, ó. Aproximadamente aí, depende da altura de vocês, né? Pra mim, essa corrente tá até grande demais, tá? Se a gente colocasse aí aproximadamente uns 70 centímetros de corrente, já daria certo, tá bom? Vocês podem também diminuir aí, se vocês quiserem. Mas, de repente, se vocês são mais altas, deixa aí, né? 1 metro de corrente, até pra quem gosta de usar a bolsa de lado. É uma pedida também, tá? Ó, e essa argolinha, essa alcinha, aliás, eu gosto de deixar... Passar ela assim, ó. No meio dos 3 elinhos aqui, tá vendo? Ó. E aí, eu repito a mesma operação aqui do outro lado. Venho aqui, olha, a mesma distância que eu coloquei, né? Ó, eu pulei um pontinho da borda e coloquei aqui. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer. E deitado assim, né, gente? É mais fácil do que fazer pra cima, igual eu tava fazendo. Ó, tá vendo? Eu vou sair aqui, só que com... Ó, eu não puxo de uma vez, hein? Eu vou bem devagar, ó. Porque senão desfio o poliéster, tá? E aí, gente, ajeito bem aí o fundinho dela, né? Porque, afinal de contas, ela tem um fundo. Ó lá. Lindinha. Amei. Já vou desfilar com ela, com certeza. E tá pronta a nossa peça, óbvio. Quem quiser aí colocar a etiqueta, coloca. Eu vou colocar já a etiqueta aqui na minha. Mas, ó, gente... Perfeitinha, já forradinha, toda no poliéster, estruturada, linda de viver essa peça aqui. Vocês vão amar fazer, principalmente que vocês podem aproveitar todo o restinho de fio que vocês tiverem aí. Principalmente por isso, vale muito a pena aprender essa peça. Gente, vocês viram que não tem drama, não tem nada de difícil, é muito fácil, muito gostosinha. Principalmente quando a gente vai trocando as cores aqui, que vai dando uma harmonia legal. E outra coisa muito legal, fica uma peça exclusiva, mesmo que você queira. Ah, mas eu tenho 2 restinhos de rosa iguaizinhos. A quantidade de carreiras pode não ser igual, a não ser que vocês queiram, tá? Mas a gente usar os restinhos até o final, como eu fiz, até acabar os rolinhos aí, vocês vão ter sempre uma peça exclusiva, porque peça feita com restinho nunca tem outra igual. Então, pensem nisso. Se você fizer a sua Bolsa Veneza, coloca no meu grupo gratuito do Facebook, que eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá? Adoro ver as peças de vocês. Ou me marquem lá nos stories. Não esqueçam de me marcar, tá, gente? Senão eu não vejo, né? Me marquem lá que eu reposto as peças de vocês. Então, bora fazer essa linda aqui que vocês tanto me pediram. E realmente, gente, valeu a pena fazer, porque ela é uma gracinha. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.